Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal, onde hoje examinaremos objetivamente a verdade sobre as religiões e, o mais importante, como desenvolver sua espiritualidade, bem como encontrar a verdade imparcial sobre Deus. A religião desempenhou um papel significativo na formação da história humana e das sociedades, muitas vezes orientando as crenças, os valores e a moral dos indivíduos. No entanto, ao longo da história, a religião também esteve no centro de muitos conflitos e guerras. Embora seja importante reconhecer que nem todas as guerras são causadas exclusivamente pela religião, não há como negar que as diferenças religiosas alimentaram muitos conflitos violentos e guerras em todo o mundo. Uma das principais razões pelas quais a religião tem sido um catalisador de conflitos são as crenças e convicções profundamente arraigadas associadas à fé religiosa. Quando os indivíduos acreditam que a sua religião é a única fé verdadeira ou que a sua forma de adoração é superior às outras, isso pode levar a sentimentos de superioridade e retidão. Isto pode criar um sentimento de mentalidade nós contra eles, onde pessoas de diferentes religiões são vistas como estranhas ou mesmo inimigas. O extremismo religioso é outro factor que contribui para conflitos e guerras. Quando indivíduos ou grupos interpretam os seus ensinamentos religiosos de uma forma extrema e violenta, isso pode levar a actos de terrorismo, opressão e perseguição. Os grupos extremistas usam frequentemente a religião como justificação para as suas ações, alegando estar a cumprir a vontade da sua divindade ou a lutar por uma causa superior. Historicamente, muitas guerras foram travadas em nome da religião. As Cruzadas, por exemplo, foram uma série de guerras religiosas travadas por potências cristãs contra territórios muçulmanos no Médio Oriente. Em tempos mais recentes, os conflitos sectários no Médio Oriente entre muçulmanos sunitas e xiitas têm sido alimentados por diferenças religiosas e lutas pelo poder. É crucial notar que a religião em si não é inerentemente violenta. Muitos ensinamentos religiosos promovem a paz, o amor e a compaixão pelos outros. Contudo, quando a religião é manipulada e distorcida para fins políticos ou ideológicos, pode tornar-se um instrumento poderoso para incitar conflitos e justificar a violência. Em conclusão, embora a religião tenha o potencial de unir comunidades e proporcionar aos indivíduos um sentido de identidade e propósito, também tem sido uma fonte de divisão e conflito ao longo da história. Ao compreender a complexa relação entre religião e conflito, podemos trabalhar no sentido de promover maior tolerância, diálogo e compreensão entre as diferentes tradições religiosas para evitar que as diferenças religiosas se transformem em violência e guerra. Pela história sabemos que reescrever ou substituir a Bíblia ou qualquer outro escrito sagrado é uma questão altamente controversa e delicada. Todos eles têm uma importância religiosa e cultural significativa para milhares de milhões de pessoas em todo o mundo, e quaisquer alterações propostas provavelmente encontrariam forte resistência e críticas. É importante reconhecer que a Bíblia, por exemplo, é um texto sagrado para muitos indivíduos e comunidades de fé, e serve como base das suas crenças e práticas. Quaisquer tentativas de reescrever ou substituir a Bíblia precisariam ser abordadas com grande cuidado e consideração pelas sensibilidades e tradições religiosas daqueles que a reverenciam. Em vez de reescrever ou substituir a Bíblia, uma abordagem mais construtiva pode ser envolver-se no estudo e no diálogo acadêmicos para melhor compreender o contexto histórico, as nuances culturais e as interpretações do texto. Isto pode ajudar indivíduos e comunidades a aprofundar a sua compreensão das complexidades e da natureza multifacetada da Bíblia, sem necessariamente alterar o seu conteúdo. Além disso, a promoção do diálogo e da compreensão interreligiosa pode ajudar a fomentar o respeito mútuo e a apreciação das diferentes tradições e textos religiosos, incluindo a Bíblia. Ao envolverem-se em conversas respeitosas e aprenderem com as perspectivas uns dos outros, os indivíduos podem trabalhar no sentido de construir pontes de compreensão e tolerância através das divisões religiosas. Abordar historicamente o conteúdo da Bíblia envolve estudar o texto dentro de seu contexto histórico, considerando os fatores culturais, sociais e políticos que influenciaram sua criação e desenvolvimento. Esta abordagem pode ajudar estudiosos e leitores a obter uma compreensão mais profunda das origens, significados e interpretações da Bíblia.
Aqui estão algumas maneiras principais de abordar historicamente o conteúdo da Bíblia. 1. Estude o contexto histórico. Compreender o contexto histórico em que os textos bíblicos foram escritos é essencial para a interpretação dos seus significados. Isto envolve examinar os acontecimentos políticos, as estruturas sociais, as práticas religiosas e as normas culturais da época para lançar luz sobre as motivações e mensagens dos autores bíblicos. 2. Considere a autoria e intenção. Investigar a autoria dos textos bíblicos e as intenções por trás deles pode fornecer insights sobre as perspectivas e crenças dos escritores. É importante reconhecer que a Bíblia é uma coleção de textos escritos por múltiplos autores ao longo dos séculos, cada um com as suas próprias perspectivas e agendas. 3. Analise as características literárias e de gênero. A Bíblia contém várias formas e gêneros literários, incluindo narrativas históricas, poesia, profecia e literatura apocalíptica. Compreender as características literárias e de gênero dos textos bíblicos pode ajudar a interpretá-los com precisão e apreciar suas qualidades artísticas e retóricas. 4. Compare com outros textos antigos. Estudar a Bíblia em comparação com outros textos antigos do mesmo período pode fornecer informações valiosas sobre os contextos culturais e religiosos em que os textos bíblicos surgiram. Comparar semelhanças e diferenças pode ajudar na compreensão do desenvolvimento e evolução de ideias e temas bíblicos. 5. Examine as evidências arqueológicas e históricas. As descobertas arqueológicas e os registros históricos podem ajudar a corroborar ou fornecer contexto para os eventos, pessoas e lugares mencionados na Bíblia. Ao integrar evidências arqueológicas e históricas com textos bíblicos, os estudiosos podem criar uma imagem mais abrangente do mundo antigo. 6. Reconhecer as tradições interpretativas. A Bíblia tem sido interpretada e compreendida de diversas maneiras ao longo da história por diferentes comunidades e tradições. É importante estar ciente das diversas tradições interpretativas que moldaram a nossa compreensão da Bíblia e abordar o texto com uma perspectiva crítica, mas respeitosa. Abordar historicamente o conteúdo da Bíblia requer uma abordagem multidisciplinar e matizada que leve em conta as complexidades do texto e seu contexto histórico. Ao envolverem-se no estudo e análise histórica, os leitores podem aprofundar a sua compreensão da Bíblia e apreciar o seu significado duradouro através de culturas e gerações. O envolvimento num estudo objetivo da Bíblia, independentemente da influência das igrejas, pode fornecer informações e perspectivas valiosas que podem não ser tão facilmente aparentes num contexto religioso. Abordar a Bíblia com uma mentalidade crítica e erudita permite um exame mais imparcial do texto, do seu contexto histórico e das suas interpretações. Aqui estão algumas razões pelas quais um estudo independente da Bíblia pode ser benéfico. 1. Rigor acadêmico. Estudar a Bíblia de forma independente permite o rigor acadêmico e a análise crítica do texto sem as restrições de crenças ou preconceitos doutrinários. Os estudiosos podem aplicar métodos acadêmicos, como análise literária, pesquisa histórica e crítica textual, para obter uma compreensão mais profunda do conteúdo e do contexto da Bíblia. 2. Liberdade de investigação. O estudo independente da Bíblia proporciona a liberdade de explorar diversas interpretações e perspectivas sem estar vinculado aos ensinamentos ou doutrinas de uma igreja ou tradição religiosa específica. Isso pode levar a um exame mais aberto e abrangente do texto. 3. Perspectivas alargadas. Ao estudar a Bíblia de forma independente, os indivíduos podem aceder a uma vasta gama de investigação acadêmica, contexto histórico e interpretações alternativas que podem não ser enfatizadas dentro de uma determinada comunidade religiosa. Isso pode levar a uma compreensão mais matizada e multifacetada do texto. 4. Exploração pessoal. O estudo independente da Bíblia permite que os indivíduos se envolvam com o texto a nível pessoal, explorando os seus temas, mensagens e ensinamentos de uma forma que seja significativa para eles. Isso pode levar a um sentimento mais profundo de conexão pessoal e reflexão sobre o texto. 5. Diálogo e discussão. O envolvimento no estudo independente da Bíblia pode promover o diálogo e a discussão com outras pessoas que possam ter diferentes perspectivas ou interpretações. Isto pode levar a conversas enriquecedoras, aprendizagem mútua e uma apreciação mais profunda da diversidade de formas como a Bíblia é compreendida.
Embora o estudo independente da Bíblia possa oferecer muitos benefícios, é importante reconhecer que estudar a Bíblia dentro de uma comunidade religiosa também pode fornecer informações valiosas, orientação espiritual e um sentimento de comunidade e pertencimento. Ambas as abordagens têm os seus próprios pontos fortes e limitações, e os indivíduos podem optar por se envolver com a Bíblia de formas que sejam significativas e enriquecedoras para eles. Os estudiosos examinaram e estudaram antigos escritos sagrados e religiões usando uma variedade de abordagens e métodos interdisciplinares. O estudo de textos e religiões antigas envolve uma combinação de análises históricas, literárias, arqueológicas e comparativas para obter uma compreensão mais profunda das crenças, práticas e contextos culturais dessas tradições antigas. Aqui estão algumas maneiras principais pelas quais os estudiosos examinaram antigos escritos sagrados e religiões. 1. Crítica textual. Os estudiosos analisam as fontes textuais dos antigos escritos sagrados para compreender sua transmissão, autoria, datação e variantes textuais. A crítica textual envolve a comparação de diferentes versões dos textos para reconstruir a redação e o significado originais. 2. Contexto histórico. Os estudiosos estudam o contexto histórico em que os antigos escritos sagrados foram produzidos, incluindo eventos políticos, estruturas sociais, práticas religiosas e influências culturais. Compreender o contexto histórico ajuda a esclarecer as motivações, crenças e mensagens dos textos. 3. Análise literária. Os estudiosos usam a análise literária para examinar o estilo, a estrutura e os temas dos antigos textos sagrados. Esta abordagem ajuda a descobrir as técnicas e gêneros literários utilizados pelos autores e fornece insights sobre as suas estratégias retóricas e significados pretendidos. 4. Evidências arqueológicas. As descobertas arqueológicas fornecem informações valiosas sobre a cultura material, as práticas religiosas e os sistemas de crenças das civilizações antigas. Os estudiosos usam evidências arqueológicas para corroborar ou complementar as informações encontradas nos textos sagrados e para reconstruir a paisagem religiosa das sociedades antigas. 5. Religião comparada. Os estudiosos realizam estudos comparativos para explorar semelhanças e diferenças entre antigos escritos sagrados e religiões em diferentes culturas e períodos de tempo. Comparar mitos, rituais, símbolos e crenças ajuda a identificar temas e padrões recorrentes no pensamento e na prática religiosa. 6. Análise linguística. Os estudiosos usam a análise linguística para estudar as línguas nas quais os antigos textos sagrados foram escritos, como o hebraico, o grego, o sânscrito ou o aramaico. Compreender as características linguísticas dos textos pode ajudar na sua tradução e interpretação com precisão. 7. Tradições interpretativas. Os estudiosos examinam as formas como os antigos textos sagrados foram interpretados e compreendidos nas suas respectivas comunidades religiosas ao longo do tempo. O estudo das tradições interpretativas fornece informações sobre como os textos foram recebidos, adaptados e aplicados em diferentes contextos históricos. No geral, o estudo de antigos escritos sagrados e religiões é um empreendimento multidisciplinar que requer uma combinação de métodos, abordagens e conhecimentos de vários campos. Ao integrar análises textuais, históricas, literárias, arqueológicas e comparativas, os estudiosos podem reconstruir e interpretar as crenças e práticas de civilizações antigas e obter uma apreciação mais profunda da diversidade e complexidade da experiência religiosa humana. Estudar a existência de Deus e o relacionamento de alguém com Deus pode ser uma jornada profundamente pessoal e filosófica. Aqui estão alguns passos que uma pessoa pode considerar ao abordar o estudo de Deus. 1. Reflita sobre suas crenças. Reserve um tempo para pensar sobre o que você acredita sobre Deus e por quê. Considere sua educação, ensinamentos religiosos, experiências pessoais e perspectivas filosóficas. 2. Estude textos religiosos. Explore vários textos religiosos, como a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita ou outras escrituras sagradas, para aprender sobre diferentes perspectivas sobre Deus e a espiritualidade. 3. Envolva-se na investigação filosófica. Aprofunde-se nos argumentos filosóficos a favor e contra a existência de Deus, tais como os argumentos cosmológicos, teleológicos e ontológicos. 4. Procure orientação de líderes espirituais.
Consulte líderes religiosos, mentores ou conselheiros espirituais que possam oferecer insights e orientação em sua jornada espiritual. 5. Pratique meditação e oração. Envolva-se em práticas que ajudem a cultivar um senso de conexão com o divino, como meditação, oração ou atenção plena. 6. Mantenha a mente aberta. Aborde o seu estudo de Deus com curiosidade, humildade e mente aberta. Esteja disposto a explorar novas ideias e perspectivas. Em última análise, o estudo de Deus é uma jornada pessoal e vitalícia que pode levar a uma maior autoconsciência, conexão com o divino e uma compreensão mais profunda dos mistérios da existência.